Então, a apresentação do CIMIC, o título do trabalho é a participação do fator transformador de crescimento beta, o TGF-beta, nos desfechos de remodelação tecidual e fibrose pulmonar em pacientes acometidos pela SARS-CoV-2. Eu sou Francis De Luca, minha orientadora é a Caroline Busato Vaz de Paula, no curso de Medicina no campus de Curitiba. Para começo de conversa, nós temos ali que em março de 2020 a infecção pelo SARS-CoV-2 foi declarada como uma pandemia pela OMS, né? E dentre as várias consequências dessa pandemia, nós temos principalmente a fibrose pulmonar pelo excesso da matriz extracelular, que é uma consequência a longo prazo causando uma disfunção orgânica. Então, ocorre basicamente uma inflamação que pode ser benéfica no começo, né? E mais para frente, essa má contenção da inflamação no COVID faz, a longo prazo, um processo inflamatório prejudicial, fazendo uma produção contínua de fatores de crescimento ali, entre eles o TGF-beta. E o TGF-beta é um importante regulador dessa resposta fibrótica. Basicamente, esse TGF-beta auxilia no reparo após a lesão, na diferenciação de fibroblastos e miofibroblastos, e atua nas vias de angiotensina 2, na secreção de citocinas, principalmente as profibróticas, interleucina 4, 6 e 13, e na síntese de matriz para perpetuar a fibrose, fazendo um acúmulo de matriz, cicatrização e disfunção do tecido pulmonar. Nós temos como objetivo principal dessa pesquisa avaliar a imunoexpressão tecidual do TGF-beta, bem como associar a participação nos eventos de remodelação tecidual e fibrose em amostras pulmonares de pacientes que foram a óbito pelo Covid-19. Como materiais e métodos, nós trabalhamos com as amostras, né? Então foram grupos de Covid-19 com 24 amostras post-mortem por Covid-19, o grupo H1N1 com 10 amostras post-mortem por H1N1 em 2009, na pandemia, e o grupo controle post-mortem por doenças que não pulmonares. Basicamente, nós fizemos uma análise imunistoquímica com preparação de blocos teciduais parafinados multiamostrais, para amostras representativas, aplicação do anticorpo TGF-beta 1 e análise das lâminas escaneadas em 30 campos de grande aumento. Depois, análise estatística com a aplicação do teste Shapiro-Wilk, que é um teste de variáveis quantitativas contínuas, o teste Mann-Whitney para comparar as variáveis contínuas entre os grupos independentes e o teste Zato de Fischer para comparar as variáveis qualitativas nominais. Como resultados, nós temos aqui principalmente a expressão do TGF-beta 1, né? Então, que foi um aumento da imunoexpressão nas amostras COVID-19 em relação ao controle, e não foi observada a diferença significativa entre os grupos COVID-19 e o H1N1 em relação ao TGF-beta 1. Em achados histopatológicos, nós temos que houve um aumento expressivo na presença de membrana hialina e fibrose do COVID-19 em comparação ao grupo controle e ao grupo H1N1. Aqui nós temos um ciclo que se perpetua, então, com achados histopatológicos, a presença do danovelar difuso e a membrana hialina, uma fibrose terminal, o que faz relembrar o papel do TGF-beta na fibrose. Então, um papel central com uma possível relação de fibrose terminal na COVID-19 e uma expressão elevada do COVID-19 pode contribuir para lesões fibrosantes. Uma influência do TGF-beta na via TH2 foi relevante, então as células TH2 promovem uma ativação alternativa dos macrófagos M2, e esse macrófago M2 e o TH2 também estimulam a liberação de interleucinas, que por sua vez estimulam a secreção do TGF-beta, fazendo mais fibrose. Com isso, ocorre a perpetuação da fibrose pulmonar, uma alta presença de colágeno tipo 3 também sugere um remodelamento constante e inflamação local. Por fim, nós temos então que há sim uma íntima relação do TGF-beta com o processo de remodelamento tecidual, sugerindo um importante papel na patogênese e desenvolvimento das complicações pulmonares. Além disso, a permanência e atividade das células TH2 com a influência do TGF-beta e dos macrófagos M2 na resposta profibrogênica e cicatrização fazem esse constante perpetuação da fibrose pulmonar. Isso posto, há uma possível abordagem clínica eficaz para tratar as complicações, especialmente a fibrose, fazendo com que a compreensão do mecanismo seja crucial para desenvolver estratégias de tratamento.